Olá, amigos e amigas da Polícia Civil. Estamos iniciando hoje aqui mais um quadro Histórias de um Guerreiro. Hoje nós temos a honra de receber aqui no Simpol para contar um pouco da sua história o investigador de polícia Amon Gessen. Amon, seja muito bem-vindo a esse quadro Histórias de um Guerreiro. E eu quero que você conte um pouco da sua história na Polícia Civil, quando você ingressou, quais as delegacias por onde você passou, qual o trabalho que mais marcou sua vida e um pouco da história da sua vida na luta sindical do Maranhão. Obrigado, inicialmente obrigado, Manuel Alcinê, e a todos. Eu ingressei na polícia em 1984, fizemos o concurso em 83, depois do concurso de 83, a nomeação ela se deu 10 meses após o curso de formação. Aí, em 84, eu tomei posse, fui trabalhar no DOPS, Delegacia de Ordem Política e Social. Fiquei por lá cerca de 4 anos. Depois fui trabalhar na delegacia, na DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que à época se denominava Delegacia de Menores. Tanto trabalhava com o menor infrator quanto o menor vitimado. Delegacia que ainda hoje, eu creio, funciona ali naquela área da Madre Deus. Depois eu fui um dos fundadores, eu com uma equipe de policiais, fundamos a Delegacia de Entorpecentes, que até então não tinha Delegacia de Costumes e Diversões Públicas, que tinha um setor específico de entorpecentes, que eu também trabalhei. Aí trabalhei lá, depois fui para Paço do Lumiar, Delegacia de Defraudações, tive uma época, trabalhei em Turiaçu, na época que Turiaçu você ia de barco, entendeu? Porque as estradas eram intrafegáveis hoje. E tinha uma questão interessante, lá a luz elétrica, ela chegava às 18 horas e até meia-noite, que era gerador. Motor, né? Gerador. Motor, entendeu? Sim. Uma situação extremamente inóspita, uma região que eu peguei... Que ano foi isso, mais ou menos? Foi por volta entre 90 e 91, E ali é uma região que era infestada de malária, E eu contraí malária 2 vezes. Uma das vezes, é interessante, eu não sabia o que doença era essa. Aí todo dia, por volta de 5 horas da tarde, me dava uma febre altíssima. Uma febre que eu ficava fraco, que tinha que me deitar. A minha ex-mulher, à época, ela dizia, rapaz, tu tem que procurar tratamento médico. O irmão dela era estudante de medicina da UFMA e estagiava lá no Hospital Dutra, que hoje é o Hospital Universitário. E eu fui lá e uma vez um médico chegou para mim e fez uma série de exames, aí disse assim, e você tem muita relação com mulheres que fazem programa? Eu digo, não tenho. Então é estranho, porque eu estava achando que você tem HIV. Não, aí uma vez eu digo, rapaz, não é possível. Eu fui, alguém me disse assim, uma senhora que vendia café ali pelo João Paulo, rapaz, por que você não vai aqui na Sucam, que ficava bem ali perto do Filipinho? Lembro. Que é aqui de São Luís, deve conhecer. Aí eu fui lá e tinha um senhor, que eu nunca me esqueço o nome dele, Roberto. Cheguei lá de tarde, rapaz, eu falei com ele. Antes um atendente me disse assim, veja só como é importante a prestação de serviço, o bom atendimento. Disse, não, só segunda-feira e se eu tenho que chegar cedo aqui. Aí ele me viu naquela situação e disse, não, eu vou lhe dar aqui um encaminhamento para fazer o exame. Fiz o exame e deu malária. Aí comecei a tomar uma medicação que me dava efeito colateral. Olha só o assunto onde é que está levando, para a gente ver o sofrimento da vida policial. E por aí eu fui trabalhando, trabalhei em várias delegacias, Maiobão, trabalhei 2 vezes, no DOPS também trabalhei 2 vezes. Entraste no sindicato que ano? Na fundação. Na fundação, porque antes do sindicato, a entidade mais antiga da Polícia Civil do Maranhão é a ASPCEM. ASPCEM, uma associação. É a primeira. É a primeira entidade. Tu fizeste parte da primeira diretoria do Simpol, da fundação. Simpol, eu fundei o Simpol, junto com outros companheiros, com vários homens e mulheres, eu sou um dos fundadores. Eu fiz parte da primeira diretoria eleita e também estive na diretoria provisória. E daí que vem a luta sindical. Eu entendia e entendo a importância dos policiais civis organizados poderem lutar pelos seus direitos. Hoje nós falamos da questão da opressão, naquele tempo a opressão era muito mais intensa. Isso que eu ia te perguntar, que foi um período difícil, Amon? A gente vindo, o sindicato é de 1991, Então foi logo após a Constituição, vindo daquele, saindo do regime militar, foi um período muito difícil, Muito, aí nós fundamos o sindicato, com vários
companheiro, o Brasil teve a ideia principal, esteve ali à frente, já falecido, e nós continuamos, né, fazendo aquela luta. Aí fizemos a diretoria provisória, nos organizamos. Não é fácil fazer a luta de policiais oprimidos, né, trabalhadores que muitas das vezes não sabem os seus direitos. Hoje é outro momento, hoje é uma outra realidade. Nós conseguimos, com luta, um localzinho assim, improvisado, com muita dificuldade, sem carro, sem nada, com vontade, visitando a delegacia. Nós ainda fazíamos sindicato naquele tempo, com carro de som indo na porta da delegacia. E eu fiz isso várias vezes. Fazia tanto para os movimentos grevistas, como fazia também para convocar para as assembleias. Sim. Porque nós não tínhamos o que tem hoje, que é as redes sociais. Né? E nós fizemos isso com bastante intensidade. Eu, Ronald, Eleudo, e tantos aqui que eu vou esquecer o nome, né? Já estou esquecendo, dessa luta. A gente ia para a porta da delegacia, o carro de som, e ficava fazendo a locução, convidando, vai ser 16 horas, compareça, não sei o quê. Aí chegava em outra delegacia, falava, chegava em outra delegacia, a gente fazia isso a semana todinha. Né? Por exemplo, a gente fazia 4 delegacias e também fazia a abordagem do policial. Vai lá, compareça. Não, deixa o delegado aqui. Quando ele tem a reunião dele, eles não vão? Vamos para lá e passa o dia todinho. Né? Então aqui nós vamos nos organizar. Aí começamos a fazer aqueles movimentos históricos da frente da Refesa, né? Fizemos greves. E eu fui fazer parte da primeira diretoria eleita. Né? Fiz da provisória, fiz da eleita, fui diretor administrativo. Depois tiveram outros presidentes, você teve o Rondo também, que foi um exímio lutador da categoria, e eu assumo depois, concorro à eleição e fiquei 3 mandatos. 3 mandatos. Eu fui o presidente mais longevo. Né? Fiquei 9 anos à frente do sindicato, fiz 14 greves e paralisações. Fizemos uma greve histórica de quase 50 dias no governo Jackson Lago, né? Muita dificuldade, muita proposta indecorosa, indecente, um movimento que você tinha que ter muito cuidado, porque a categoria estava muito cansada, muito oprimida, né? E greve longa, principalmente de trabalhadores da segurança, né? O boicote de alguns colegas que não queriam participar do movimento, ficavam fazendo uma retaguarda. Isso é que acaba com a gente, né? Porque você está trabalhando ali, está lutando e ainda tem que administrar os plantões. Olha só a coisa desigual. A luta, e você ainda ia na madrugada ou nos finais de semana para reforçar a plantão. Tinha uma equipe para fiscalizar. Justamente. Né? E aí uma coisa chata chegar lá e dizer para o colega, né? Porque hoje em dia ainda, bem menos, ainda tem policial civil, investigador, comissário, escrivão, que se o delegado mandar, se ajoelha, ele se ajoelha. Entendeu? Faz isso, ele faz. Né? Se senhor, não senhor. Ele se sente historicamente inferior ao delegado. Né? E o delegado, numa delegacia, sozinho, ele não é ninguém. Com certeza. Entendeu? Ele não é nada. Entendeu? Ele precisa até de um cachorro, de um animal, para fazer companhia. A carreira estratégica de investigação é a nossa, hoje, de investigador, escrivão e comissário. Justamente. A carreira estratégica de investigação. Quem faz, hoje, os relatórios dos colegas policiais, os investigadores, fazem excelentes relatórios de investigação, né, que dá subsídio à confecção do relatório do inquérito. Hoje quem carrega a delegacia nos braços são os investigadores, os escrivães, né? Esses que realmente, não que o delegado não trabalhe, não estamos aqui chegar a dizer, delegado faz corpo, não é nada disso, ele está colocando as coisas historicamente no seu devido lugar. Quem é policial civil, quem está dentro da Polícia Civil, quem conhece a história, né, da Polícia Civil do A a Z, somos nós. Carreira estratégica de investigação. Amor, e você ingressou lá em 84. Aposentou em 2014, foram uns 30 anos ou passou mais algum tempo? Não, eu aposentei com 32 anos de polícia. 32 anos de polícia. Eu saí do sindicato, aí depois eu trabalhei mais um pouco, aí depois eu dei entrada e minha aposentadoria saiu com aproximadamente com 4 meses. Né? Aquela volta, depois que era o governo, com perdão da palavra, Flávio Dino, e o secretário Jefferson Portela, ele contratou cerca de 10, 11 meses alguns policiais aposentados, né, para voltar, foi algo de 10 a 11 meses, logo no início da gestão, né, do
secretário de segurança. Uma época, lá na secretaria, eu encontrei ele, me convidou, perguntando se eu tinha voltado, se eu queria voltar. Eu disse que não queria mais, porque a gente não pode se prender. Eu acho que o policial ele tem que entender que a vida não se resume só à delegacia. Nós temos vários exemplos de hoje de policiais sem condições físicas, sem condições emocionais, estruturais, doentes, trabalhando na delegacia porque não quer perder alguma coisa. Um dia ele vai perder, um dia ele vai morrer, ele vai perder tudo. Então o policial tem que entender que quando você se aposenta, você pode se aposentar daqui a 200 anos. Você pode se aposentar hoje, você tem coisas que você não leva para a aposentadoria. Né? São chamados aqueles penduricários, digamos assim, são aquelas verbas indenizatórias que você não leva na aposentadoria. Por isso que muitos, como foi criado o subsídio, nós conseguimos incorporá-las, né? Nós, eu digo, o sindicato, dentro do subsídio para que o policial não viesse ter prejuízo na aposentadoria. Porque o policial ganha mal, é verdade, mas hoje melhorou muito diante das conquistas. No caso agora da administração de vocês, que tiveram um ganho que eu acho muito bom, de muita qualidade, que foi justamente a questão dessa negociação advinda do governo atual, né, que vem as parcelas. A última termina agora no meio do ano, né? Desse ano, que foi muito importante. Foi um reajuste de 61%. E tem pessoas que ainda acham pouco. O salário é pouco? Mas deu uma melhorada significativa diante daquilo que merecemos. O problema maior sempre foi que aquilo que nós ganhamos no início para o final, a diferença era para ser maior. Era para ser, no mínimo, 100%. Né? 100%. Porque como já existe em muitos estados, porque quando você está no final da carreira, depois de vir de toda uma situação difícil da polícia, que a maioria dos policiais, a atividade policial ela é muito difícil, né? Você não tem segurança jurídica, e hoje, mais do que nunca, né? Com o advento da tecnologia, celular, o policial ele é vigiado 24 horas. Né? O policial não pode errar. Né? Médico erra, motorista erra, enfermeiro erra, profissional liberal erra, mas o policial não pode errar. E quando ele acerta, não, você fez mais, você fez a sua obrigação. Né? Então as cobranças, elas advêm de uma forma desproporcional. E o policial ele tem que fazer essa leitura. O policial de hoje ele não pode ser o policial de ontem. Né? A sociedade mudou. Né? Os meios da investigação eles mudaram. As coisas mudaram, as relações de trabalho. Tudo mudou, né? As relações de trabalho mudaram. E o policial ele tem que acompanhar essa evolução. Por isso que é importante o policial se preparar para a aposentadoria. Você, quando se aposenta, a pessoa adoece. Não, a vida continua. Você vai fazer outras coisas, você vai conduzir sua família, você vai ter mais tempo para você e você vai enfrentar as coisas de acordo com a vida, porque a vida é real. Né? Nós não vivemos com a vida de um conto de fada. Se você escolheu ser policial, se você fez o concurso, se você é vocacionado ou não, se você só é concurseiro, mas está na atividade policial, você tem que entender isso. Daí, Manuel, me permita complementar, eu valorizo muito a sua gestão. Tá bom, entendeu? obrigado. Eu já falei isso para você pessoalmente, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso nos grupos no grupo de policial, que eu faço parte só de um, entendeu? Que você faz um sindicalismo de resultados, faz um sindicalismo pontual, e isso é importante. Fazer a comparação com o Amon, fazer a comparação com o Eleudo, com o Ronald, isso foi um outro momento, foi uma outra circunstância. Né? Hoje você faz de uma forma muito inteligente. Né? Eu até fiz aquela analogia para você do técnico de futebol, né? Entendeu? Que eu não vou colocar aqui porque eu não quero desagradar ninguém, mas você faz um trabalho muito bom, você é um presidente que me representa, que me deixa satisfeito. E até comparando com outros que recentemente passaram por aqui, que só deixaram de sabor, você tem deixado esperanças, tem deixado uma marca de conquista, e isso a categoria reconhece. Obrigado, Amon. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, um recado aí para os policiais civis, os ativos, os aposentados, mas o seu recado aí para os policiais civis. Quer dizer que eu sempre serei um policial civil. Eu adoro a Polícia Civil, sempre me orgulhei de ser policial civil, criei meus filhos, mantive minha família com a polícia, através do trabalho policial, que abriu as portas para mim
na sociedade, me dando reconhecimento. Eu tenho reconhecimento por grande parte da categoria dos policiais, principalmente os mais antigos, e isso é um motivo de orgulho. Dizer para os novos policiais civis que continuem lutando, acreditando no sindicato, se organizando, a luta individual, a luta de WhatsApp, a luta de e-mail, no Instagram, isso não adianta nada, você tem que fazer a luta realmente junto com o sindicato organizado, de que as coisas só virão com luta, porque nenhum governo de esquerda, de centro-direita, de centro, vai dar nada se você não for atrás. E indo de forma organizada, fazendo a luta, isso é insubstituível. Obrigado, Amon, pela participação no quadro Histórias de um Guerreiro e até a próxima.